dar continuidade aí ao assunto de geometria analítica, tratando agora de sistemas de coordenadas. Para que serve o sistema de coordenadas? Bom, o objetivo, ao se tratar de um sistema de coordenadas, é localizar um ponto qualquer no espaço tridimensional. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, nesse quadro, um ponto P. Ele está no plano do quadro, mas está no ambiente tridimensional, que é essa sala. Eu quero localizar ele. Como que eu faço isso? Bom, eu preciso de duas informações. De uma origem, que vai ser relativa, onde eu vou considerar o ponto 0, 0, 0 do meu espaço tridimensional. E eu vou precisar também de uma base, com a qual eu vou poder escrever o vetor que leva da origem até o ponto P. Então vamos supor que a origem seja esse ponto aqui, onde está o meu dedo. Eu vou precisar de um vetor que leva daqui até aqui. E com isso eu vou precisar escrever esse vetor em uma base. Então, basicamente, o que a gente precisa para definir um sistema de coordenadas? Que eu vou denotar pela letra grega sigma, maiúsculo. Esse sistema de coordenadas vai ser o conjunto de uma origem, que eu vou chamar de O, e mais uma base B. Sendo que a minha base B é composta por 3 vetores linearmente independentes. E1, E2 e E3, por exemplo. Dessa maneira, imaginando, por exemplo, um vetor como essa caneta apontando aqui na ponta dela, esse vetor pode ser escrito em função de E1, E2 e E3. No caso, se aquele ponto fosse o meu dedo, ele estaria aqui apontando para o P, e teria um módulo da distância daqui até aqui, e estaria na origem, que é o meu dedo. Então, para poder localizar um ponto no espaço, eu preciso de uma origem e de uma base de vetores linearmente independentes. E uma observação importante a se fazer é que, em geral, a base escolhida é uma base ortonormal, ou seja, os vetores da base são ortonormais, 2 a 2 perpendiculares entre si. Quando isso ocorre, a minha base é chamada de uma base ortogonal. Agora que a gente já sabe o que é um sistema de coordenadas e do que ele precisa para ser chamado um sistema de coordenadas, que é origem e uma base de vetores linearmente independentes, a gente pode trabalhar algumas noções de geometria analítica e de localização. Bom, uma delas é a soma de ponto com vetor. Alguns acham que a soma de um ponto com vetor vai dar em outro vetor, mas não. A soma de um ponto com um vetor é, por definição, um outro ponto. Aqui no caso, eu exemplifiquei no desenho o ponto A, que eu vou somar com esse vetor em azul V. Quando eu saio desse ponto e coloco um vetor aqui, eu chego em outro ponto. Por isso, no caso o ponto é P. E por isso que eu digo que a soma de um ponto com vetor é outro ponto. Então eu posso escrever que, no caso, P é igual a mais o vetor V. Analogamente, como isso aqui é uma equação e eu passar subtraindo aqui o A, essa notação P menos A pode ser indicada também como vetor V. E que é mais comumente chamado, não se lê P menos A, e sim o vetor AP. A primeira letra é de onde o vetor sai, do ponto qual o vetor sai, e a última de onde o vetor chega. Então, eu posso dizer que o vetor AP é igual ao vetor V, se somente se P é igual a A mais V. Em outras palavras, novamente, P, um ponto, é o resultado da soma de um ponto com um vetor. Da mesma maneira que eu indiquei o ponto P no sistema de coordenadas, que era o meu dedo. O ponto aqui era o meu dedo, mais o vetor que levava até P, resultava no próprio ponto P. Um outro conceito que surge quando a gente define sistema de coordenadas é o conceito de terna ordenada, que é
como a gente estava querendo, é uma maneira de localizar um ponto P no espaço tridimensional. Então, aqui, P, eu sei já que é a soma de um ponto com um vetor. Sendo que o ponto, para cada ponto, vai estar um vetor associado. Como meu sistema de coordenadas tem a origem em comum para todos os pontos, e essa origem pode ser escrita como 0, 0, 0, né? Tem componente x é 0, y é 0 e z é 0. Eu posso escrever o meu vetor P como, que é um ponto, como um ponto, origem, mais um vetor, que é o vetor que leva da origem até o P. Aqui no caso, ponto P, novamente, do meu dedo aqui, o vetor que leva até aqui seria esse vetor com módulo, direção e sentido. E como eu estou trabalhando com um sistema de coordenadas que possui uma base, eu sei já que todo vetor dado a uma base pode ser escrito de uma única maneira com uma soma de componentes dessas bases. Em outras palavras, existem únicos x, y, z, tais que eu posso escrever um vetor v dessa maneira, sendo a minha base é 1, é 2, é 3 dada. Então, como o meu ponto P é o ponto 0, 0, 0 mais o ponto x mais o vetor x, y, z, eu posso escrever o meu ponto P aqui de forma única como um ponto x, y, z. Sendo os pontos x, y, os números x, y, z, o valor que eu multiplico cada componente da minha base para formar o vetor que leva da origem até o ponto P. Então aí, finalizando essa parte terna ordenada, é basicamente dizer que um ponto P do espaço pode ser escrito unicamente como uma terna ordenada de valores das coordenadas x, y e z.